Gostaria de chamar aqui agora o André Damasceno. Obrigado, e aí, gente, bom dia, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui na casa da contabilidade, dos contadores. Então, obrigado ao presidente também. Obrigado mais uma vez ao presidente da CDL, ao time da CDL, estar aqui com grande orgulho. Eu, inclusive, sou associado, sou CDLista, que fala? CDLista. Sou associado, sou CDLista, inclusive uso muito desses produtos que o Caleb, que foi mostrado aqui pelo Arthur. Então, eu sou uma prova social e prova social é um elemento importante numa estratégia de venda de captação de clientes, tá, gente? Então, é importante uso desse serviço. Estou lá, inclusive amanhã estarei lá na CDL gravando vídeos, conteúdos para muitos dos meus clientes que hoje, graças a Deus, estão por todo o Brasil. Trabalhar com digital permite que a gente escale e atenda clientes não só no Espírito Santo, Brasil, mas também no mundo, como a gente tem nos Estados Unidos e na Europa. E aí, quando o Caleb trouxe esse desafio aqui mais uma vez para mim, eu falei, pô, vamos falar ali sobre estratégias para aumentar as vendas no comércio e varejo e como que a inteligência artificial pode ajudar com isso, né? Porque, afinal de contas, nós estamos caminhando aí para o último trimestre de 2024, nós temos aí uma campanha que a CDL acabou de mostrar aqui para vocês. Então é um período excelente para vender, para atrair novos clientes, para vender mais para o nosso atual cliente, ou seja, aumentar o nosso LTV, diminuir o nosso CAC. Então eu falei, pô, vamos falar de vendas, vamos falar de atração, vamos falar como que a gente fideliza esse cara ali no nosso dia a dia, dentro do nosso comércio, dentro do nosso varejo. Se você não é do comércio e do varejo, não tem problema. Porque todas as 7 estratégias que eu vou apresentar aqui, elas são altamente adaptáveis para qualquer tipo de negócio. Primeiro por quê? Porque eu já fiz e atendo clientes não só do comércio e varejo, apesar que hoje, a nível Brasil, grande parte dos meus clientes estão nessa modalidade. Mas se você é do serviço, por exemplo, contador, você pode pegar essas 7 estratégias e aplicar no seu negócio. Se você vende serviço, você vai aplicar no seu negócio, porque sim, darão certo dentro da sua operação, ok? A gente tem um tempo aí, Caleb, você vai me ajudando aí nesse tempo, tá? Porque quando eu me empolgo, gente, sai de baixo. Bom, da onde surgiram os insights dessa palestra? Tá? Então, poxa, como é que eu cheguei até aqui? Tenho esse tempo, mais uma vez, com a CDL para compartilhar com vocês. Bom, esses insights para essa palestra, eu sempre gosto de deixar claro que cada palestra que eu faço nunca é um Ctrl+C ou Ctrl+V. Ela é sempre adaptada para o público, para o que eu vou falar. Então, da onde vieram? Primeiro, uma certificação pelo Disney Institute, dentro da Disney, lá em Orlando, na Flórida. Então, isso me ajuda muito a falar sobre a experiência do cliente, falar sobre a metodologia Disney e como ela se aplica no nosso dia a dia. Segundo ponto, 7 meses viajando por 14 países durante 2022, o que me ajudou a descobrir ali, principalmente na Europa, os desafios que cada comunidade, cidade ali enfrenta. E apesar de a gente estar falando de um outro continente, eu observei durante essas andanças lá com a minha esposa e filha, que os desafios muitas vezes eles são compartilhados, independente do continente onde nós estamos. Isso aqui foi de forma ininterrupta, tá, gente? Eu fiquei 7 meses literalmente viajando com 3 ou 4 bolsas de viagem. Participação no maior evento de varejo do mundo, que foi esse ano, a NRF. Quem aqui conhece ou já ouviu falar na NRF? Levanta a mão para eu poder saber. A NRF ela acontece uma vez por ano nos Estados Unidos, em Nova York. É o maior evento de varejo do mundo. Pra vocês terem dimensão, contam lá, são 3 dias de evento agora. Isso, 3 dias de evento, porque tem o pré-evento que eles chamam, né? Enorme, uma mega estrutura. A gente está falando de pessoas do varejo praticamente do mundo todo e grandes profissionais, empresários, CEOs, discutindo sobre as tendências do varejo. Então eu pude estar lá, participei como ouvinte, foi uma grande experiência.
E nesse pré-NRF também tive a oportunidade de visitar 28 empresas do comércio e varejo por Nova York, Manhattan e Brooklyn. Então é sentir na pele qual que é o desafio desses caras. Então, desde o pet shop, desde uma operação menor, uma operação grande como a Nike lá da Quinta Avenida, que é uma mega loja, são 5 andares, e como eles vendem. Então, qual que é o desafio? De falar não com o dono, algumas vezes com o dono, mas com o gerente, com o cara que está ali no dia a dia da operação. Eu falo que isso aqui é quase um MBA em 10 dias. Literalmente um MBA em 10 dias, porque a gente sente na prática. 15 anos prestando consultorias para micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Então eu comecei lá em 2009, no quarto dos meus pais lá, né, onde eu morava com eles na época. E aí o negócio foi tomando uma dimensão muito grande. E 2 anos sendo sócio de um comércio na Praia da Costa. Quando eu voltei a segunda vez dos Estados Unidos, eu abri um restaurante, um fast food de costela de porco ao molho barbecue, que durante 2 anos, nos primeiros 60 dias, a gente vendeu 1 tonelada de costela de porco. O que fez, inclusive, o pessoal da Sadia, o gerente regional, vir até o Espírito Santo conhecer, porque a gente estava vendendo mais costela de porco do que que o restaurante, do que o supermercado Carone. Tá? Então, isso aqui me ajudou a construir, a compilar. É claro, a gente está falando de uma palestra de 40 minutos, a compilar um pouquinho e trazer aqui alguns desses insights para vocês. Bom, existem 3 formas de você aumentar as vendas e o lucro do seu comércio. Isso é fato, isso é validado, testado e validado. Primeiro, você vender mais para o mesmo cliente. E vender mais para o mesmo cliente é um dos principais desafios que nós, empresários, temos. Porque muitas vezes a gente está tão ocupado pensando em estratégias de aquisição de novos clientes que a gente não se preocupa com quem já é nosso cliente. Então, a nossa verba de marketing, ela fica muito condicionada e tem um desequilíbrio, eu já constatei isso com algumas pesquisas, que você investe 80% em colocar novos clientes para dentro do seu negócio e 20% para reter esse cliente ou vender mais para ele. Isso é um grande problema, porque esse cliente que já é seu cliente, que já compra com você, ele está muito mais aberto. Isso a própria neurociência fala, que inclusive eu também tenho uma formação em neuromarketing, que esse cara ele está disponível para ouvir o que você tem para apresentar a ele. Ele está mais aberto a você oferecer um produto ou serviço dentro da jornada de compra dele. E aí você está investindo apenas 20% nesse tipo de estratégia, em conversar com ele, com pós-venda, com relacionamento, com eventos iguais a esse aqui, por exemplo, é um belíssimo evento, tanto de atração de clientes como de retenção de clientes. Então, isso faz parte. Outra ação, implementar estratégias de upsell e cross-selling. A gente já vai falar mais sobre isso, mas o cliente ele já está ali. Então, poxa, se eu implemento, se ele já comprou um produto, um serviço meu, o que custa eu oferecer para ele algo que está atrelado à linha de compra dele, ao que ele está comprando, ao que ele quer. Então, isso também faz parte. E terceiro, que é onde eu quero chegar aqui com vocês, né? Aumentar a demanda, a procura e ser encontrável a partir da jornada de compra desse cliente. E isso se faz com o quê? Com marketing. Não existe outra forma. Não existe. Você aumentar a demanda, é claro, publicidade, propaganda, enfim, existem outros elementos por trás, mas eu preciso defender o que é meu aqui, né? I love MKT. Então, aumentar a demanda, a procura e ser o quê? Encontrável. E quando a gente pensa em internet, inteligência artificial, o que a gente está falando hoje? É ser encontrável, é construir ações dentro dessas redes sociais, a partir do Google, dos mecanismos de buscas, para que a pessoa, nos encontre ali nessa jornada. Então, isso é fato. A gente aumenta as vendas dessa forma. E detalhe, eu não falo isso da boca para fora. Os clientes que a gente atende hoje no Brasil, a gente mostra isso aqui. Porque não adianta contratar uma consultoria de marketing se eu não posso ali
trabalhar melhor isso com o vendedor para fidelizar esse cara que já é seu cliente. Então, é um conjunto de ações que vai te ajudar a aumentar as suas vendas e colocar mais lucro no seu bolso, no caixa da sua empresa. Então, upsell. Gente, o case do McDonald's é belíssimo, né? Isso há anos é discutido. Você compra lá um hambúrguer, por mais X reais eu vou te oferecer queijo mais picles. No cross-sell, você compra um hambúrguer, por mais não sei quanto, você tem aí batata grande e milkshake médio e por aí vai. Então esse cara, ele já está dentro do seu comércio, ele já está dentro do seu negócio. Isso é treinar, é capacitar o seu vendedor, o seu time, para naquele momento que eu chamo de micro momento, porque não dá para ficar pensando muito. Não dá para você mandar um WhatsApp para o seu diretor comercial e falar, esse cara está comprando isso, será que agora eu ofereço? Não. Isso é treino, isso é capacitação ao seu time de vendas, para que ele entenda isso, internalize isso e saiba oferecer. Então isso é o quê? Isso é lucro. Você já investiu marketing para esse cara ir até o seu negócio. Agora ele está comprando com pequenas palavras, técnicas de persuasão e, é claro, oferta, promoção, você vende mais para esse cara. Esse cliente ia comprar R$500, comprou R$550. Multiplica isso por 15 clientes que entram no dia a dia dentro da sua operação do seu negócio, você vai ter aí um ticket médio muito mais elevado, com pequenas ações, com pequenas atitudes, tá? Mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Não é nem sobre isso. O foco está exatamente aqui. É aqui que está o foco do nosso momento, é aqui que está o foco do nosso bate-papo que eu queria compartilhar com vocês, tá? Aqui estão 7 estratégias, todas executadas por mim, pelo meu time, com os clientes que a gente atende hoje em todo o Brasil. Então, primeiro, geotargeting, publicidade localizada, Google My Business e SEO local, promoções e ofertas exclusivas nas redes sociais, engajamento com o cliente via redes sociais, conteúdo gerado pelo usuário, ou seja, não é a sua marca que cria o conteúdo sobre você, é um usuário que cria conteúdo sobre o seu negócio. E existe um peso muito maior quando isso acontece na hora de argumentar com quem vai comprar o que você vende. Parceria com influenciadores locais, micro-influenciadores, inclusive lá na NRF em Nova York, você falou muito sobre a importância, a figura desse cara aqui. É claro que lá eles trouxeram muito dados, informações sobre o TikTok. O quanto o TikTok pro varejo, gente, pasmem. O TikTok, eles chamaram de TikTok Economy. É uma das 5 tendências mundiais para o varejo e comércio. O TikTok. Quem aqui tem TikTok? Levanta a mão para eu saber. A marca, não você pessoal, seu negócio tem. Então, ó, já é um ponto de atenção. Eu não vou falar sobre o TikTok aqui porque não faz parte, mas entendam o grau de importância nisso e nos próximos anos certamente vai crescer muito a nível Brasil. Mas a gente vai falar sobre os micro-influenciadores e eu vou trazer um cenário aqui. E por último, live commerce e social commerce. Então, isso aqui, gente, entendam o seguinte, eu precisei compilar em 7, porque o meu tempo ele é curto. E outra coisa, eu estou falando aqui de ações 100% focadas no digital, na internet, que é a minha praia, é o que eu vivo e respiro há 15 anos. É claro que existem ações offline, por aí vai, mas o que eu trouxe são ações focadas no digital, ok? Tudo bem até aqui? Sim ou não, para eu poder saber? Sim ou não, gente? Sim. Bora então. Vamos começar dividindo aqui cada uma dessas 7, eu vou trazer um pouquinho para vocês entenderem como que funciona. Primeiro, geotarget e publicidade localizada. Pegando meta, sendo bem sincero, é impossível entregar tamanha personalização por outro veículo do que não a internet faz hoje. Hoje eu consigo falar com homens de 18 a 30 anos que comem hambúrguer, que torcem para o Flamengo e que são solteiros ou que são... Enfim, o nível de segmento a 1 quilômetro do meu negócio.
Ou seja, o nível de segmentação, que a gente chama de ultra-segmentação, é absurdo. E não adianta, rádio não entrega isso, TV não entrega isso, nenhum canal, a não ser a internet, entrega isso. Não estou falando que esses canais são ruins, tá, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, o último veículo que eu trabalhei no Espírito Santo, que foi meu emprego de carteira assinada, foi a TV Gazeta. E eu não saí lá por isso, não. Mas entendam que não entrega com tamanha qualidade dentro do negócio. E aqui, quando a gente vai para o Meta, por exemplo, pensando em comércio, eu vou trazer um exemplo de um cliente que é absurdo. A gente tem aqui, esse é um painel principal, né, lá do Meta, quando você começa as suas campanhas, a gente tem uma campanha de reconhecimento, outras aqui, e uma campanha de tráfego. Nessa campanha de reconhecimento, por exemplo, nós temos um cliente lá no Paraná que ele tem 6 lojas de tintas e está criando uma nova loja, inaugurou uma nova loja agora, no último final de semana, que é a Big Cores Tintas. Ele lançou essa loja na cidade de Colombo. E a cidade de Colombo tem 250 mil habitantes, tá? E aí, na estratégia para jogar essa loja para o alto, para fazer a pré-divulgação e muito, a gente utilizou a estratégia de reconhecimento. Ela não é a estratégia ideal, adequada para conversão em vendas. A melhor estratégia está com base aqui, em tráfego ou na própria vendas. Só que a gente precisava fazer um barulho com a chegada dessa nova loja na cidade de Colombo, com 250 mil habitantes aqui. A gente fez um raio pegando a loja exatamente aqui, pegamos um raio de até 10 quilômetros. Quando eu falo pegamos, eu estou falando o gestor de tráfego, tá? Então ele pega a nossa estratégia e faz isso. 10 quilômetros da loja e a gente veio diminuindo gradativamente, 5 quilômetros, 3 quilômetros, até chegar a 1 quilômetro. Isso durante 20 dias. Então é uma estratégia massiva de quê? Reconhecimento, porque eu preciso esfregar na cara dos clientes, entendo assim, que é uma loja nova que está chegando, apesar de ser nova, já tem outras unidades. E a gente foi fazendo. Com aproximadamente R$1.000, a gente chegou a 70 mil pessoas. 1.000 pessoas. R$1.000. Com essa simples operação. Deu um pouco mais de R$1.000, tá? A gente tem a continha lá exata. Chegamos a 70 mil pessoas. Era o alcance. Impressões deu muito mais 70 mil. Alcance é pessoas únicas. Impressões é que o Rogério pode ver aquele anúncio 1, 2, 10 vezes. Inclusive, a estratégia de frequência que a gente coloca no Meta era que o Rogério visse essa propaganda, Rogério, 4 vezes. Então, quando a gente olhou para o painel do Meta, estava assim, frequência 4. Então, de 10 vezes, o Rogério viu aquele anúncio 4 vezes. Frequência altíssima. Era o objetivo dessa estratégia. Porque, pense no offline, era como se a gente estivesse colocando outdoor em toda essa região aqui. 3, 4, 5, 10 outdoor. Imagina o custo de produção, imagina o custo de veiculação disso e não chegaria. Na verdade, chegaria. Pô, quantas pessoas passam nessa rua movimentada aqui? Caramba, milhares, assim, deve ser um número muito grande. Mas com tamanha assertividade, o público bem selecionado, idade, enfim, uma série de critérios, não consegue. Me desculpe, mas não consegue. Então, essa foi parte da estratégia que nós fizemos, tanto no Meta quanto no Google. E aí eu trouxe aqui um exemplo, indo para outro nicho. Aí depois, quando a gente fala de conversão, ó, então tráfego, reconhecimento. Ah, e tem um detalhe importante que eu não posso deixar de falar. Todo mundo que viu, essa galera aqui que viu, essas 70 mil pessoas, quem viu, porque a campanha tem vários conjuntos de anúncios. Era um vídeo com um micro-influenciador, esse vídeo ele tinha até 1 minuto, ele tinha outro tipo de criativo, eram cards estáticos, outros dinâmicos. Aí tem um detalhe muito importante, que essa é a magia do negócio. Não é só apertar botões. Quem assistiu esse vídeo até 50% do vídeo, quem curtiu, interagiu, comentou, fez qualquer coisa e assistiu até 50% do vídeo,
caiu no nosso pixel. Nosso não, da Big Cores Tintas. Caiu lá. Então você vai ficar lá naquele pixel. Olha só que legal isso aqui. Quem viu, teve qualquer reação na reconhecimento, ou seja, viu o vídeo, comentou, curtiu, qualquer coisa, a gente vai esfregar na cara dessa pessoa depois uma campanha de oferta, de promoção de produto. Ou seja, você viu a campanha tal da Big Cores Tintas. Toma aqui 10% de cupom para você usar na nossa loja aqui em Colombo. Acabou. Acabou. Porque essa pessoa aqui, ó, ela interagiu na campanha de reconhecimento. Acabou, gente. Acabou. Isso é o que? Estratégia. Novamente, ó, o pessoal do offline me castigou. Não tem como fazer isso no offline. Não tem como. Só o digital permite esse nível. E aí eu fiz aqui mais algumas segmentações para outros exemplos. Então eu posso mandar esse cara para um aplicativo de mensagens. O que é normal hoje é o quê? Ó, WhatsApp. Então você manda esse cara para o WhatsApp. Você pode ter aqui, ó, o que eu falei, ó, 5 quilômetros. Aqui o mínimo que você pode colocar é 1 quilômetro. Então imagina, você tem um negócio aqui, ó, foi o que a gente fez. Você tem um negócio aqui, ó. Você pega um raio de 1 quilômetro, define um público. Cadê aqui, ó? Define um público. Isso aqui, inclusive, está bem amplo, ó, 18 a 65. Eu posso definir isso melhor e colocar aqui uma série de interesses. O resultado, olha isso aqui, gente, para 5 quilômetros. Eu coloquei aqui uma avenida, né? Defini esse direcionamento e olha isso aqui, ó. Tá falando que o meu público que eu posso chegar a 60 mil pessoas. Gente, olha que absurdo isso. Você não consegue atender 60 mil pessoas no seu comércio, no seu estabelecimento. Não consegue. Isso é fato. Então imagina aqui numa estratégia. Isso é o que a gente chama de ultra segmentação. Dá para fazer a mesma coisa no Google. Olha lá, ó, visitas a lojas locais e promoções. Isso aqui é o painel do Google, tá? Então você tem várias opções, vários objetivos. Você tem essa opção aqui que é a mais adequada para quem tem comércio. Então aqui, ó, visitas a loja, negócios locais e promoções. E assim como no Meta, você também pode segmentar por uma região. É o que ele faz. Então, isso aqui é muito, assim, o poder que isso aqui oferece é um absurdo. A gente está falando ali, por exemplo, Jardim Camburi, ó, no Jardim da Penha, num tipo de segmentação que eu fiz, aquele nível de entrega ali. Olha isso, gente. Olha isso. Então, assim, como eu chego a mais clientes? Como esses clientes podem visualizar o que eu vendo? Como essa galera olha, como eu sou encontrável por essas pessoas, por esses negócios? A primeira coisa, geotarget e publicidade localizada. Porque o nível de segmentação, o poder que ele oferece é absurdo. Não tem como. Isso é fato, tá? Vamos lá. Segundo aqui, Google My Business e SEO local. Cara, a gente está num universo hoje que, assim, quando a gente ficou viajando lá 7 meses, ou quando eu vou dar uma palestra em uma outra cidade, estado, ou que eu ainda não fui, se eu chego um pouco mais cedo no hotel, eu sempre saco meu celular e busco onde comer, ou coworking, ou qualquer espaço. Então você usa ali o seu celular como uma arma, para quê? Para saber o que você vai fazer, comer, tomar café, etc, etc. Lá na Europa a gente fez muito isso, não só pelo Google, mas como TripAdvisor também. Então funciona muito, independente do continente que você estiver. Funciona. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, por que é SEO local? Por que é SEO local? Porque não adianta você colocar a sua marca no Google, a sua empresa, dentro lá do mapinha, se você não utilizar das técnicas corretas. Quais técnicas são essas? Primeiro, olha isso aqui. Loja de tintas no centro de Curitiba. Isso aqui é uma aba privada, tá, gente? Uma aba anônima. O que é uma aba anônima? Eu abri uma aba anônima no Google e ele não sabe o que eu estou fazendo. Isso aqui não é para burlar o sistema aqui para vocês. Inclusive, vocês podem fazer aí agora, se vocês quiserem.
Fui lá no Google e coloquei nessa aba anônima, loja de tintas em Curitiba. Uma das primeiras lojas que aparece, Big Cores Tintas. Loja de tintas, Centro Curitiba. Depois vocês podem testar. Talvez ela não vai aparecer aqui em primeiro para você, mas ela vai estar aqui muito próxima a você. Isso aqui é muito simples. É só renomear. Não sei se vocês entenderam o que a gente fez ali, ó. Muito simples pra gente, tá? Quando a gente começou a construir com a Big Cores Tintas há 2 anos atrás, proveniente da Tintas Coral, que também é meu cliente, a gente começou a aplicar isso, ó lá, loja de tintas, Centro Curitiba. Então a palavra loja de tintas e Curitiba são palavras-chave, elas aparecem no nome da loja do Google. Isso é um elemento, ele não é o único que deve ser utilizado. Mas como a gente está falando de SEO, a melhor estratégia é essa a ser executada. Segundo, antes de avançar para o próximo exemplo que eu quero trazer, quando você tem ali uma marca que você é verificada, te permite acesso a um painel. E a gente está falando de informações, de dados, então é importante esse painel. E aqui é o que eu tenho ouro na mão. Por que eu tenho ouro na mão? Olha isso aqui, gente. Durante um determinado período, agora eu não lembro, eu tirei um print, acho que errado aqui, mas olha isso aqui, ó. 13.586 pesquisas mostraram o perfil da empresa nos resultados de pesquisa. Agora, olha isso aqui, pasmem. Tintas Coral, Tintas Virgínia, que é concorrente da Big Cores, Tintas Curitiba, e só em quinto aparece a Big Cores Tintas. O que isso quer dizer? Vamos lá, vou deixar vocês falarem. O que isso quer dizer? Vamos lá, o que vocês arriscam dizer? O que esse número está falando para vocês? Fala, não tem certo, fala. Pode falar, como é que é o seu nome? Pouco engajamento. Oi? Pouco engajamento. Pouco engajamento? Até faria sentido talvez se fosse Instagram. Aqui não, Natália. Quem arrisca outra coisa? Isso aqui... Oi? Está aparecendo na pesquisa do concorrente. Também. Como é que é o seu nome? Getúlio, pensando em branding, a Big Cores tá top das galáxias. Por quê? Quando eu chego até um local onde eu não conheço, por exemplo, eu vou até Curitiba, eu não conheço a Big Cores Tintas. Eu não conheço, na verdade, nenhuma loja de tintas. Eu não moro lá. Se alguém vem morar no Espírito Santo e quer pintar o apartamento e ela não conhece loja de tintas, ela não vai colocar Politintas, loja de tintas. Não, ela não conhece a Politintas. O que ela vai fazer então? Ela vai no Google e vai buscar o quê? Loja de tintas. O que está acontecendo aqui? Primeiro, buscou sobre um dos maiores players do mercado de tintas mundo, Tintas Coral. Quando busca Tintas Coral em Curitiba, o que aparece? A Big Cores Tintas. Quando busca tintas, isso aqui é o mais absurdo para mim, o que aparece? Big Cores Tintas. Quando busca o concorrente e a gente não está fazendo tráfego pago com essa palavra, isso aqui é 100% orgânico, gente. O que acontece? Aparece a Big Cores Tintas. Quando digita Tintas Curitiba, aparece Big Cores Tintas. Ou seja, as pessoas que estão buscando, essas pessoas aqui, elas não conhecem, Natália, a Big Cores Tintas. Porque se elas conhecessem, ela digitaria direto no Google, Big Cores Tintas. Então a gente está falando de um potencial absurdo. Olha isso aqui, ó. 1180, 1101, 762, 753. Olha o número de visualizações que chegou até Big Cores Tintas. Absurdo. Apenas com... Isso aqui não tem nada a ver com tráfego pago, tá, gente? Isso aqui é o nosso segundo tópico. SEO local. Muito bem feito, com outras técnicas implementadas em conjunto, tá? Outro exemplo, imobiliária no bairro Paraíso SP. Lá em São Paulo, a gente atende uma imobiliária chamada Encanto Urbano. Só que você chega em São Paulo, você não busca pelo Encanto Urbano, você não conhece. Essa imobiliária, inclusive, ela é ultra nichada. E aí, o que a gente faz? Imobiliária no bairro Paraíso, ela só fica lá no bairro Paraíso. É a primeira que você encontra, Encanto Urbano, a imobiliária boutique do Paraíso.
Mesma coisa. No nome está renomeado dessa forma. Isso, você fala assim, isso gera vendas? Vocês podem mandar uma mensagem para o Walter, dono da sócio da imobiliária, junto com a Júlia. Não apenas gera vendas, como gera leads. Lá para o topo do funil que a gente tem, no funil de vendas, isso vai atraindo clientes ali para dentro. Isso vai atraindo clientes ali para dentro. Basta o corretor, que é o responsável, fazer a venda. Aí é um outro tipo de análise. E por último, nesse exemplo, quem aqui conhece a Figata Pizzaria ali na Praia do Canto? Levanta a mão para eu poder saber. A Figata, quando abriu as portas em Vitória, eu atendi a Divino Botequim, Jardim da Penha, que eram sócios na época. E aí, quando a Figata foi abrir, eles me chamaram para, André, você pode cuidar da Figata também? A gente fez um trabalho. Na Praia do Canto, gente, existem dezenas de pizzarias, não apenas na Praia do Canto, mas como ao redor ali. Dezenas. Então a competição, a Figata já tem um bom tempo. Então a competição era muito grande. O que a gente fez? Utilizamos de estratégia de SEO local. Até hoje eu não atendo mais a Figata, tá, gente? A Figata Pizza, eles mantiveram isso aqui, ó. Praia do Canto. Na verdade, eles retiraram, porque aqui tinha uma palavrinha que era na Praia do Canto. Na Praia do Canto. Que para mim, inclusive, é até melhor, tá? Eles retiraram isso, tá lá, Praia do Canto. Então você digita pizzaria na Praia do Canto, olha o que acontece. Novamente, tá, gente? Uma aba anônima. Não tô mostrando dados, fake news aqui para vocês, não. Figata Pizza passa na Praia do Canto. Ele já tem 2.300, mais de 2.000 avaliações, tá? Isso, inclusive, foi uma técnica também, uma estratégia. Quando a Figata abriu, acho que 48 horas depois, eles tinham mais de 100 avaliações no Google, que também ajuda nesse ranqueamento que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Podemos avançar? Sim ou não? Sim. Estão comigo até agora? 73%, ou não, boa, presidente, 73% dos brasileiros já compraram influenciado pelas redes sociais. Quem aqui já comprou influenciado, não por um influenciador, chegaremos nesse número, mas influenciado por um post no Facebook, seja pago ou orgânico? Quem aqui já comprou, levanta a mão para poder saber. Viu ali no Instagram, viu? Facebook, né? Então, ó, esse número aqui, ó, ele é enorme. Publicidade online está determinando a escolha dos brasileiros na hora de fazer compras, de acordo com o portal E-Commerce Brasil. Gente, isso é um absurdo. Então não dá hoje para imaginar mais que a gente não faça um trabalho consistente, estratégico em nossas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Flickr e por aí vai. Não é só Instagram. Rede social não se resume a Instagram, tá, gente? Pelo amor de Deus. No YouTube, por aí vai. E aí tem um ponto importante que não é só fazer um post. Pô, eu trabalho com rede social há 15 anos. Eu comecei muito trabalhando com isso. E muitas empresas acham que é o quê? Fazer um post no Instagram. Isso é um absurdo. Então tem toda uma estratégia por trás que precisa ser elaborada. E tem essa frase aqui minha que é exatamente, que reflete muito isso aqui. Redes sociais são canais de relacionamentos são negócios disfarçados. Então, o que você vai fazer ali no dia a dia precisa ter uma estratégia por trás, precisa ter um objetivo. Eu vou publicar porque eu assisti um vídeo de um criador que ele fala que eu tenho que fazer 5 posts no Instagram, sendo que eu preciso dançar. Eu fico imaginando, estou imaginando aqui quem aqui é contador? Tem alguém contador? Levanta a mão para poder saber. Estou aqui imaginando um contador abrindo os stories lá e dançando no Reels. Né? Pô, dançando e tal, quando precisa estar cuidando da parte contábil, fiscal do meu negócio. Né? Pô, eu tô no Simples Nacional, precisa me ajudar com isso aí. Não, o cara tá dançando lá para chamar a atenção. Existem outras formas de chamar a atenção que se conectam muito melhor com o seu negócio. Não tô falando que dançar é ruim. Pode fazer parte, mas não é a única coisa. E aí eu trouxe um vídeo para se conectar com a gente com inteligência artificial. Por quê? Eu mapeei com uma pesquisa já de anos que uma das principais dificuldades do empresário é criar conteúdo para os seus canais. É difícil. Não é que seja difícil, é trabalhoso. Essa é a verdadeira expressão. Só que hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue melhorar isso. A gente consegue entregar comandos que vai facilitar esse processo na nossa jornada.
E aqui eu tenho um exemplo. Caleb, solta esse vídeo aí para mim, fazendo um favor. Primeiro, essa palestra, 50% dela foi construída com IA, com inteligência artificial. O que me poupou pelo menos 50% do meu tempo. Uma palestra como essa eu deveria fazer mais ou menos em 8 horas. Desde a pesquisa, a construção, levar para o slide, o meu design melhorar, etc, etc. Então eu consegui fazer com bem menos do que isso. Aqui o que está acontecendo? Dá pausa aí rapidinho, Caleb. Olha o que aconteceu aqui. Sobe, volta um pouquinho. Aí, show. Eu fui lá no ChatGPT, impossível não pensar em inteligência artificial e não pensar no ChatGPT, e coloquei o seguinte, ó. Oi, eu tenho uma loja de calçados para o público feminino, localizado no bairro classe A e B. Estou com dificuldades em criar conteúdo para as redes sociais. Lembrando, a nossa terceira estratégia aqui está ligada a esse engajamento nas redes sociais. Então, eu usei inteligência artificial para explicar para vocês como nós fazemos. Em criar conteúdo para as redes sociais com o objetivo de chamar a atenção e iniciar conversas através dos comentários e direct. Ou seja, não é criar por criar. A minha dificuldade é essa. Eu preciso ter comentários, porque cada comentário eu posso fisgar essa pessoa. Me diga o que você precisa para me ajudar na criação de conteúdo para os próximos 30 dias, para que tenhamos muitos comentários e um bom engajamento com o público. E aí, falei, ó, me diga, não faça nada ainda, me diga. Memória atualizada, porque uma coisa que a inteligência artificial faz é... Por que eu coloquei esse comando aqui, que nós chamamos de prompt? É para que ele entenda o que eu estou pedindo e vai aprendendo com a minha própria linguagem. Então ele está aprendendo, por isso que ele coloca memória atualizada, porque ele vai aprender. Ele está aprendendo nesse processo. E aí a mágica acontece aí agora. Pode soltar, Caleb. É ele respondendo. Então, para te ajudar na criação dos próximos dias, vou precisar de algumas informações. O que eu preciso, André, para te ajudar a criar isso? Você me fala o seu público-alvo, estilo dos calçados que você vende, os principais valores ou diferenciais da sua loja, quais foram os conteúdos e campanhas que já deram certo, os objetivos. Ele trouxe aqui para mim 8 perguntas que eu preciso responder. Muita gente que está utilizando o ChatGPT simplesmente não usa o script ou o comando correto, então coloca bem assim, me ajude a criar conteúdo para minha loja. Aí, desculpa a expressão, mas vai ser um conteúdo idiota, um conteúdo burro. E a culpa é do ChatGPT, a culpa é da inteligência artificial? Não, a gente fala, então, inteligência artificial não funciona, esse negócio não funciona. Funciona. Só que a gente precisa entregar o comando correto. Entregou. Aí o que aconteceu? Olha lá, com essas informações, eu respondi, tá vendo? Eu respondi ali para cima, aí eu parei, dei pausa no vídeo e respondi. Entenda, eu respondi porcamente. Eu respondi qualquer coisa. Se eu paro, respondo com tesão, com vontade, de forma como deve ser respondido, ele ia me entregar uma estratégia muito, muito melhor do que essa. Mas tá vendo lá? Ele dividiu um mês em 4 semanas e disse o que eu devo fazer, inclusive, por semana. Acabou. Você não tem mais dificuldade em criar conteúdo. Você não tem. Aí, como a memória foi atualizada, o que vai acontecer? Depois você volta ali. Você não cria uma nova jornada aqui. Você vai naquele mesmo comando e deixa ele ali. Porque ele vai atualizando e vai aprendendo cada vez mais com você nessa jornada. Acabou. Você não tem dificuldade em criar mais conteúdo. O conteúdo está pronto. Aí agora, você chama um design. Ah, não quero chamar um design. Eu não sou contra isso. Mas você pode usar também uma inteligência artificial que cria imagens, que cria legenda para vídeos, que faz vídeos. A gente atende uma imobiliária que não é a gente é Encanto Urbano, que é a GDS, que alguns dos criativos foram criados por IA. É uma pessoa falando com a voz que a gente pediu que ela falasse, falando, você que mora aqui no bairro e tal, então nós estamos com esse empreendimento. Quem olha assim, quem não é especialista em IA, às vezes até quem é, nem olha que é uma IA falando, que é um robô falando. Mas é uma mulher, a gente pede, eu quero que seja feito por uma mulher, que ela tenha cabelo comprido, isso, e tenha essa entonação de voz. Aí você paga, é claro, isso não é gratuito, e ela vai entregar isso para você. Dessa forma para usar no criativo. Tá? Vamos avançar. Estão comigo até agora? Sim ou não? Sim. Estão curtindo? Sim.
Show de bola. Quinto aqui, ó, conteúdo gerado pelo usuário. Gente, quem aqui nunca foi numa cafeteria, num restaurante, antes de você comer, você saca o seu celular e faz uma foto, né? Porque você tem essa vontade, esse desejo. Primeiro, criar ambientes que sejam instagramáveis, mas muito mais do que isso, é treinar o seu time, garçom, seu time de vendas, etc., a começar a aplicar isso em quem visita o seu estabelecimento, ou a sua loja, ou o seu negócio. Então não dá para você utilizar dessa estratégia se primeiro você não treinar e capacitar o seu time para que ele esteja pronto para fazer isso. E a gente vê muito. Aqui eu trouxe um exemplo do TikTok, por exemplo, que é Smart Fit. Gente, eu coloquei Smart Fit, aí tem os vídeos da própria Smart Fit, mas sei lá, a quantidade de vídeos aqui é absurda. Parei de contar, mas tinha ali mais de 1 milhão de vídeos produzidos por quem é aluno da Smart Fit e até quem não é aluno da Smart Fit. Lá no TikTok. Isso aqui é Instagram, isso aqui é TikTok. Então, entendam o poder de você sugerir, pedir para o seu usuário, cliente, que ele produza um conteúdo e publique nas redes sociais dele. Porque isso, inclusive, se conecta com a outra estratégia que eu vou trazer. Porque a força ela é muito maior. Você abre o seu Instagram e fala isso. A diferença é que tem uma outra pessoa produzindo conteúdo para sua marca. E sabe o que é melhor? Isso aqui não foi pago, isso aqui é gratuito. Mas tem uma estratégia para fazer seu cliente produzir esse conteúdo para você. Tem uma estratégia, tem uma comunicação ali por trás. Se você tem um negócio físico, desde a ambientação, a forma como você pede e solicita. Se tem um negócio digital, é outro caminho. Só que isso é importante, porque o conteúdo que eu produzo, aleatoriamente, isso vai parar nos meus canais, e aí você pode fazer repost, se apropriar disso de alguma forma e utilizar dessa estratégia. Hoje se fala muito sobre isso, inclusive lá em Nova York, na NRF, se falou, não deu muita ênfase, mas se falou. Mas, gente, a gente já utiliza dessa técnica há mais de 10 anos. Quem aqui conhece o restaurante Banzai, comida japonesa? Alguém conhece? Então, o Luiz e o Marcelo. Eu atendi o Banzai durante 3 anos, se eu não me engano, há mais de 10 anos atrás. E a gente utilizava dessa técnica para o cara postar as fotos no Twitter, marcar restaurante Banzai e formar um banco de dados do próprio restaurante, banco de imagens, perdão, do próprio restaurante, para depois ele poder usar isso. Então, hoje se fala muito, mas a gente já usava isso há mais de 10 anos atrás com os nossos clientes, tá? Então, esse conteúdo ele é fundamental. Parceria com influenciadores locais, micro-influenciadores, creators. 6 em cada 10 seguidores compram por influência. E isso é um número que está crescendo cada vez mais. Alguém que já comprou porque um influencer postou e você comprou? Quem é que já fez isso? Levanta a mão para poder saber. Nós temos aqui 4, 5 pessoas. Olha que legal isso. E a gente está falando não só de produto, a gente está falando de usar o serviço. Por exemplo, estamos aqui na casa da contabilidade, do contador. Imagine uma pessoa que é contador trazendo números, mostrando isso e falando da importância para o empresário. O empresário vai lá e executa, contrata a partir desse trabalho. Então é algo extremamente importante. Olha lá, ó, 40% dos brasileiros já compraram ou consumiram produtos por indicação de influenciadores digitais. Quando a gente trabalha com influenciador, o que a gente gosta muito de fazer para que a gente consiga ter uma assertividade em nossa estratégia? A gente faz isso aqui, ó. Primeiro, mapear e identificar os perfis que podem colaborar com a minha estratégia. Então, o foco é o quê? Aumentar as vendas. A CDL, o ano passado, fez isso, né, com a Giovana, que é uma profissional, uma creator que fala belíssimo do Espírito Santo. Né? Eu acho que muitas vezes ela faz mais até do que o próprio governo. Enfim, então ela faz muito bem o papel dela. Ou seja, é uma profissional, por exemplo, dentro da minha estratégia, que eu posso amarrá-la ali do meu lado. Tá? Segundo, definir os entregáveis. O que é um entregável junto a um creator? É tipo de post. Então o que ele vai fazer? Foto, reels, stories. É um post no blog, porque isso também funciona. Post no blog, é no LinkedIn.
Creator, gente, não é só de Instagram não, tá? Existem creators de outras áreas. Então, é do YouTube, é do LinkedIn, é do Snapchat, que não tem força no Brasil mais. Nos Estados Unidos, o Snapchat é absurdo, tá? Então, você define conteúdo, fala, storytelling. A Tintas Coral utiliza muito disso, tá? E por último aqui, eu acho que o mais importante é mensurar os KPIs e o retorno que você tem a partir daquela estratégia. Não dá para você lançar qualquer coisa e não ir monitorando. A diferença de uma campanha offline com um influenciador, uma campanha digital, que isso aqui você tem o resultado imediato na palma da sua mão. E aí o que você faz com isso? Você muda a ordem. Então, poxa, foi definido que nós iremos aqui por esse caminho. Só que os primeiros números nos mostraram que essa direção está um pouco errada. Então eu vou adaptar e vou ir para uma nova direção. Eu chamo o micro-influenciador, o creator, para uma conversa, adequo a linguagem, a mensagem, o storytelling, o que eu quero passar, e novamente continuo acompanhando esses indicadores de performance. Porque se o meu objetivo é venda, essa estratégia de contratar um influenciador, eu preciso o quê? Imputar para dentro da minha operação pessoas. Porque entenda o seguinte, o creator, ele faz vendas? Faz. Só que pensando aqui, se ele vai levar clientes para dentro da sua loja e você vai ser encontrável, o objetivo é chamar a atenção. Então, quando a gente pensa aqui num funil de vendas, o papel desse creator, por exemplo, ó, é lotar de gente aqui dentro da sua operação. Então, aqui está a sua loja física. Tá? Aqui está a sua loja física. O creator, ele tem esse papel, lotar isso aqui. Porque o restante, meus amigos, é com você, é o vendedor. Se você faz uma boa estratégia com o creator, mas não trabalha ali com o seu time interno, acabou. Esquece. Novamente, a culpa não é do marketing, a culpa não é do creator. A culpa é que você não fez um alinhamento ali dentro da sua estratégia. Tá? E aí, por fim, live commerce e social commerce. Né? Isso também, acho que não é nem mais tendência, isso é o real, é o que está acontecendo ali no dia a dia. Isso é o que está acontecendo. Então, o que eu posso falar sobre isso? Primeiro, conheça o seu público, planeje promoções e condições especiais, mas também pode ser para compartilhar uma novidade, um lançamento. Pô, você acabou de lançar um produto, né? Um serviço contábil novo de acordo com uma nova regularização do governo federal. Eu preciso, eu, enquanto contador, jogar isso para o mercado. Então, não entenda que live commerce é só para vender. Você pode fazer live commerce para divulgar uma novidade. E é claro que com essa novidade você pode colocar um QR Code ali para quem estiver assistindo, escanear, entrar em contato com você pelo WhatsApp para que você possa oferecer seus serviços contábeis. Então tudo tem que ter uma amarração. Tá? Entenda o seguinte, uma coisa que eu aprendi no meu MBA da FGV com o professor, não existe almoço grátis, Caleb. Não existe almoço grátis. Então o que você precisa fazer? Precisa costurar isso muito bem. Não é abrir uma live e falar meia dúzia de abobrinhas. Não, você tem que costurar isso dentro da sua estratégia. Tá? Inclusive, com o próprio Banzai, anos atrás, a gente vendia combinados, rodízios pelo Twitter. Naquela época existia o TweetCam. Quem que é da época antiga do Twitter, levanta a mão para eu poder saber. É bom que agora eu vou saber a idade de vocês. Tá? Naquela época a gente vendia pelo Twitter, gente. Abriu uma câmera, igual hoje tem pelo Instagram, a gente abriu uma câmera no Twitter e vendia comida japonesa pelo Twitter. Ao vivo. Com Sushi Man fazendo. Lá na unidade de Vila Velha, na Praia da Costa. Simples assim. Hoje virou moda. Já fazia isso há anos atrás. Então, o live commerce é importante porque, pô, tô pensando agora, na época de Natal, imagina, casar com a CDL, essa ação de Natal, com esse kit que você compra, adquire com a CDL, você colocou lá dentro da sua loja, imagina, aí você faz uma live do time da CDL chegando, você faz uma live para aquecer com os produtos que você oferece, vai jogando o time da CDL em conjunto, contrata ali o serviço de gravação da CDL. Gente, olha o tanto de coisa que dá para fazer. Leva lá para a CDL, eles falaram que tem um estúdio, não é isso, presidente, que faz transmissão simultânea? Imagina, você leva seus produtos para lá, faz isso diretamente por lá, casado com as ações de Natal que vão ocorrer. Cara, que espetacular isso. E aqui, para a gente já finalizar, olha isso aqui, ó, Top Social Commerce Plataformas no Mundo em 2023.
Aí, ó, quem mata o Facebook? Facebook 52%, Instagram 44%, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat. Isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem o potencial muito grande, tá, gente? Olha isso aqui, ó. Então, são números que têm crescido cada vez mais. São dados, as pessoas estão utilizando dessa estratégia. Então, o que eu posso falar é, execute isso dentro do seu negócio. E aí, para a gente finalizar, eu acredito muito nisso, tá, gente? Há anos eu acredito nisso. O que que é? Marketing leva o cliente para dentro da sua loja física, para o seu celular, para o seu WhatsApp, para o seu direct, para o seu telefone. Enfim, marketing tem essa responsabilidade. E vendas faz o cliente comprar. Se você tem um bom marketing, mas não tem um bom time de vendas, você tem um problema. Você tem um problema. Se você tem um bom marketing, tem um bom time de vendas, mas esse time de vendas não emprega experiência do cliente, você tem um problema. Porque o seu LTV vai ser cada vez menor e o seu CAC cada vez maior. CAC, custo de aquisição de clientes. LTV é quanto daquele cliente deixa dinheiro com você em sua jornada. Então, eu não quero ter um CAC alto. Pô, imagina, eu vendo um produto que custa R$100, mas para esse cara comprar de mim, eu invisto 80. Olha a minha margem de lucro. Baixinha. Então, eu acredito muito nisso aqui. Acredito que isso é uma grande engrenagem e que se isso não estiver rodando bem, a sua empresa morre. Vai morrer. Fato. Fato. O meu comércio morreu e eu sou do marketing. O meu comércio morreu. Lembra que eu falei que eu tive um comércio 2 anos na Praia da Costa? Não adiantou vender 100 toneladas de costela em 60 dias. Morreu. Por quê? O tripé, ele não era bem alinhado. Então, eu aprendi isso aqui na dor. E para mim foi o melhor aprendizado. Por mais que eu perdi muito dinheiro e também deixei de ganhar muito dinheiro, mas foi a melhor forma. Porque não era alguém me falando o que eu deveria fazer. Eu fui lá e fiz de forma prática e quebrei a cara. Então é isso. Morre, tá, gente? Morre. Fato consumado. O Sebrae tá aí para mostrar nas pesquisas. Morre. Então, se você não sabe trazer clientes, vender para esse cliente, criar uma experiência, o seu negócio vai morrer. E aí, se você não quer que seu negócio morra, você pode escanear esse QR Code e falar comigo. Tá bom? Caleb, presidente, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse momento. Tem muitos momentos ainda para acontecer. Foi no meu tempo, Caleb? Show? Tranquilo? É isso. Obrigado, tá, gente? Um beijo para vocês.